Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Fer e hoje estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez não de Honkai Star Rail, apesar de vocês estarem vendo um conteúdinho de Star Rail aí no fundo enquanto eu falo, mas hoje é meu vídeo de aniversário, né? O meu aniversário, né? Eu tô fazendo aniversário hoje, dia 26 de fevereiro. E eu queria fazer esse vídeo como um especial pra responder umas perguntas de vocês, né? Pra quem não viu, eu fiz um post, na verdade foram dois posts, né? Um que eu fiz algumas semanas atrás e um que eu fiz nessa semana mesmo, pedindo pra vocês mandarem algumas perguntas pra mim. E eu respondi em vídeo, né? Então eu selecionei as perguntas, na verdade eu peguei todas, né? Porque eu achei que seria interessante. E é basicamente isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Afinal, é um vídeo muito importante pra mim, né? Pra mim poder interagir mais com vocês. Além disso, se vocês quiserem participar dos próximos vídeos de perguntas, fiquem atentos em relação ao que eu posto na aba de comunidade. Eu sempre faço postagens pedindo pra vocês mandarem perguntas pra mim fazer um vídeo, né? Mas, enfim, sem enrolar mais, vamos começar com as perguntas, né? Vamos começar com a pergunta da Ice de Licores. Eu não sei se é A ou O, né? Então me desculpa. Fê, tem umas perguntinhas. Pode escolher algumas se não quiser responder todas. Vixe, vamos responder todas, menina. Você tá ansiosa pra Kastorice e Anaxa? Planeja pegar algum deles? Então, eu gostei muito dos dois, tá? Os dois estavam na minha listinha, assim, de personagens que eu me interessei no primeiro trailer. Então, sim, eu acho que eu vou tentar pegar todos, né? Os dois, no caso. E provavelmente eu vou priorizar a Kastorice, né? Pegar ela com cone e pá. Mas o Anax eu acho que eu vou pegar ele cru certinho, assim, E0S0. Mas, sim, eu me interessei pelos dois. Você tá satisfeita com a comunidade que tá criando aqui no YouTube? Sinceramente, isso é uma das coisas que eu mais fico feliz, porque uma das coisas que eu mais tinha medo, né, na hora de fazer um canal, era de surgir algumas pessoas que não fossem agradáveis, mas felizmente muitas das pessoas que eu conheci no YouTube são muito legais e gentis, sinceramente. Inclusive tem o nosso servidor do Discord, né, que eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram participar. E tem bastante gente lá que acompanha o canal e todo mundo é muito legal e simpático, então fica aí o convite caso vocês queiram participar. Qual a sua bebida favorita? Olha, antes eu gostava muito de refrigerante, tá? Hoje em dia eu bebo, mas não com aquele amor de antes, sabe? Então acho que se eu fosse falar bebida favorita, eu diria café. Eu não sou viciada em café, tá? Eu tomo, tipo, umas 2 xícaras por dia, mas eu gosto muito. Eu acho muito gostoso. E acompanha algum clube de vôlei? Qual? Olha, eu nunca fui muito chegada em assistir esportes, tá? Eu lembro que alguns anos atrás eu assistia muito futebol. Até hoje eu acompanho resultado de futebol, mas eu nunca assisti outro esporte, né? Eu tinha muitos amigos que assistiam outros esportes, mas eu nunca fui de assistir, tipo basquete, futebol americano. Vôlei eu confesso que eu nunca acompanhei. Eu só assisto vôlei quando tá ou nas Olimpíadas ou tá tendo aqueles campeonato mundial lá que aparece assim em algum canal da televisão, aí eu assisto. Mas clube mesmo eu não acompanho nenhum. Bom, agora vamos para as perguntas da Artúria. Olha, Artúria. Beijos, Artúria, te amo. Sessão de perguntinhas. Qual foi sua real motivação para criar o canal e começar com o YouTube? Então, eu criei o canal no maior, assim, despretensiosamente, sabe? Não tava esperando nada, eu queria só ter algum tipo de hobby, postar vídeos de Star Rail pra me divertir. E meio que num certo vídeo aí, mais especificamente o vídeo da Fushuan, né? Os tiros na Fushuan, do nada pegou 1.800 views, daí do nada começou a chegar um monte de gente no meu canal, daí eu comecei a me dedicar melhor, né? Mas, tipo, não teve uma motivação, eu só queria me divertir mesmo postando. E olha onde a gente tá agora, né? Já estamos com 3.000 inscritos, eu espero que a gente possa crescer mais e mais. Mas, real, não tinha nenhuma motivação específica. Top 5 personagens favoritos do Honkai Star Rail. Olha que engraçado, uma amiga minha perguntou isso alguns dias atrás, então tá fresco na minha memória, né? Então eu vou fazer assim da ordem decrescente, né? Do quinto ao primeiro, que seria Herta em quinto. Quarto, o Blade. Terceiro, a Fushuan. Segundo, a Bronya. E primeiro, a Asta, né? Quem diria que a Asta é minha favorita, né, gente? Nem tá tão claro, né? Você gostaria de fazer vídeos de outros jogos ou criar um canal para outros temas variados? Então, vou aproveitar essa deixa pra falar que eu vou começar a fazer lives na Twitch, né? Eu já fazia lives no YouTube e agora eu tô partindo pra Twitch. E lá eu pretendo fazer vídeos não, né? Fazer lives de vários assuntos, né? Inclusive outros jogos. E provavelmente eu vou postar no meu antigo canal do YouTube de live, né? Que vai se tornar meio que um canal de VODs. E daí sim eu vou querer jogar outros jogos. Mas nesse canal eu vou priorizar mais mesmo jogos desse estilo, né? Ou Honkai Star Rail, ou se eu fosse jogar um outro gacha, provavelmente eu postaria aqui também. Então meio que esse canal vai ficar exclusivo pra isso. Quem com ferro fere, com ferro ferido fere? Fere. Eu acho, não sei se era pra ter uma resposta. Desculpa. Se você já respondeu alguma dessas perguntas em vídeo, pode pular elas. Não pulei, querida. Feliz aniversário adiantado, linda. Beijos. Te amo, Arthur. Valeu pelas perguntas. Perguntinhas do Yuji.
qual foi o personagem cujo você mais teve dificuldade de buildar? Eu digo em questão de tudo, relíquias, cone, rastros, materiais de ascensão, tudo mesmo. Então, é o seguinte, né, meio que pra farmar rastro e materiais de ascensão é meio que a mesma coisa pra todos, né? Então eu sempre tento pensar em questão de relíquia, né, e cone. No caso, eu colocaria o Aventurine, porque eu tentei equilibrar ele o mais perfeitinho possível. Eu não tenho um cone assinatura dele, eu só uso aquele cone lá, Tendências do Mercado Universal, né, que é um cone muito bom pra ele. E além disso, eu tentei equilibrar ele pra ser ofensivo, né, então foi muito difícil, porque quem tem ele sem cone sabe que ele tem vários atributos que a gente tem que equilibrar pra tentar fazer um Aventurine ofensivo e que funcione defensivamente. Então foi o mais difícil. E pra você ter noção, eu consegui buildar. Só que hoje em dia eu já quero mudar. Eu quero desistir do dano dele, porque eu percebi que o dano dele não compensa se não tiver cone assinatura. Então eu acho que eu só vou mudar mesmo. Mas toda a minha caminhada assim de build, eu acho que o Aventurine foi o pior, sem dúvida. Eu sempre tive essa pergunta. Qual o seu main no Star Rail? Se não tiver um, é só dizer qual personagem que você mais gosta. Olha, eu poderia dizer que é a Asta ou a Bronya, né? Já que estão no top assim. Mas eu acho que o personagem que eu mais usei no jogo foi o Blade. Sem dúvidas, porque eu sempre gostei muito da gameplay do Blade. Eu sempre foquei muito no time com o Blade, né? Então eu acho que se eu fosse falar quem eu sou o main, eu diria que eu sou o main Blade. Porque eu jogo muito com ele. Muito, muito, muito mesmo. Terceiro, qual foi seu primeiro 3 estrelas limitado? O que seria um 3 estrelas limitado? Não sei se essa pergunta era pra ser uma pegadinha ou você escreveu errado. Não sei. Mas se for 5 estrelas e você tiver escrevido errado, silly. Bom, agora eu vou responder uma pergunta que meio que já tem com outra pergunta que fizeram, né? Que é emendando essa pergunta aqui do Guilherme falando quantos anos a senhorita tem. Que eu vou já emendar com a pergunta do John, né? Que foi a primeira falando feliz aniversário, Fer. Obrigada. E quantos anos você tem? Gente, já que tá saindo do meu aniversário aqui, estou fazendo 22 aninhos, né? Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025. E a segunda pergunta, como você tá? Eu tô bem. Obrigada por perguntar. Eu não tava muito bem nesses últimos dias, tanto que ficou bastante tempo sem vídeo. Eu espero conseguir voltar pra valer agora nesse mês de março, de verdade, porque eu sempre falo isso, eu me confundo toda, acontece um monte de coisa por aqui. Mas vai dar certo, tá, gente? Confia em mim que vamos voar nesse mês de março. E terceira pergunta, qual personagem apresentado você tem mais interesse? Apresentados do trailer, você fala? Eu acho que é a Castorice, né? Eu acho que eu falei isso num outro vídeo. Eu não sei se foi num vídeo ou se foi em live, né? Mas os que eu tenho mais... que eu tô mais esperando, assim, é a Castorice, o Anaxa e depois eu quero muito a Riacine, né? Tô esperando ela aí e eu vou tentar pegar todas, né? Perguntas do Pedro Henrique. Oi, Fer, pode escolher só uma pergunta pra responder. Vamos responder todas. Você terminou a história de Amphoreus? A da versão 3.0? E se sim, o que achou? Olha, eu gostei bastante, tá? Eu achei super divertida. Eu gostei das partes que a maioria das pessoas não gostaram, que é, por exemplo, aquelas partes mais longas, que tinha puzzle, que tinha muito bicho. Sinceramente, eu fui a pessoa mais do contra em relação a isso, porque eu vi muita gente reclamando da história, muita gente falando que era enrolado. E assim, eu acho grande. Eu realmente achei grande a história, mas eu não achei isso um ponto negativo. Eu achei bem legal. Os tópicos tratados eu achei interessante. Eu espero que sejam todos muito bem desenvolvidos, né? Toda essa questão aí dos heróis e que eles têm que matar os titãs. Provavelmente eles vão fazer alguma coisa bem surpreendente quanto a isso. Eu acho, né? E eu gostei. Não tenho muito o que reclamar e assim, olha, eu não vou reclamar de um jogo que tem uma história longa, velho. Não faz nem sentido isso, mano. Eu acho que quanto mais história, mais legal que é, né? Então não consigo reclamar, não. Pra mim foi muito bom. Segunda pergunta, você acompanha algum criador de conteúdo de Honkai Star Rail? E se sim, qual? Olha, eu não acompanho, mas nem é por problema com o criador. Eu acho que é mais porque eu não costumo usar meu tempo pra ver vídeo de Star Rail, tá? Porque eu tento processar o jogo da minha forma. Eu não gosto de ver tanto conteúdo. Eu só vejo conteúdo quando eu tô com dúvida em algum assunto. Tipo, um personagem pra buildar, ou eu quero saber alguma coisa de novidade. Mas eu não costumo consumir tanto. Os canais que eu costumo assistir mesmo é da Artúria, né? Que por estar mandando pergunta aí, que além de ser minha colega, ela também é minha amiga, né? A Isa também posta vídeo de Star Rail. Atualmente nem tanto, né? Mas eu acompanhava ela também. E assim, de Star Rail eu acho que é só isso. Já vi alguns vídeos da Barbarie, né? Que eu acho que é um canal muito bom também. E eu acho que de Star Rail só isso. Como eu disse, eu não procuro tanto conteúdo desse jogo, né? Eu via muito na época que eu jogava Genshin, né? Que daí eu assistia o Marquinhos, assistia o Camus. Mas assim, de Star Rail hoje em dia eu não assisto tanto. Porque eu tô mais fazendo outras coisas. Como, por exemplo, pensando nas questões do conteúdo, né? E quando eu tô assistindo não é coisa de Star Rail, né? Pois como eu falei, eu gosto de viver a minha própria experiência. Eu não gosto de ver tantas coisas assim diferentes, né? Eu sou mais que produz e não que consome, né? E 3, qual é o seu top 3 personagens masculinos no Honkai Star Rail?
Daí ele falou aqui que o dele é Venturini, Butch-Hill e Gallagher. Mas enfim, né? Um feliz aniversário pra você, sou muito feliz em acompanhar seu conteúdo, felicidades a você, muito obrigada, Pedro. E assim, top 3 personagens masculinos. O primeiro é o Blade, obviamente, né, ele já tava no outro top. O segundo, eu acho que eu colocaria o Jin-Wan, gosto muito dele, apesar de eu não ter ele ainda, pra você ver que fase, né. E o terceiro eu colocaria o Welch. Eu acho, porque eu gosto bastante do Welch, gosto muito da personalidade dele, pena que o kit dele não é tão legal assim, né, pelo menos na minha opinião. Eu vou dar uma menção honrosa pro Sunday, tá, porque eu gostei muito a história dele, né, quando eu fiz. Tanto que eu tentei pegar ele, mas não consegui. Fica aí, ele quase entrou no top 3, mas eu gosto muito do Sunday também. Perguntinhas do Emanuel. Planeja fazer collabs? Planejo, inclusive tem uma aí que tá pra sair, tá? Não vou dizer muitas coisas, mas fica aí o mistério, né, antecipação. Fiquem com isso na cabeça. Segunda pergunta, planeja fazer lives de jogos retrô? Olha, eu pretendo jogar uns jogos retrô, né, já que é uma coisa que fez muito parte da minha vida, né, agora que eu vou voltar a fazer lives, eu planejo trazer uns. Então, fique no aguardo que provavelmente vai ter lives de jogos retrô, sim, eu gosto bastante e sempre foi os jogos que eu mais me atraí na minha vida, pra falar a verdade. Se você pudesse escolher uma música ou trilha sonora, qual seria? E olha, essa pergunta é muito difícil pra falar a verdade, porque tem muita música que passa na minha cabeça, assim, de músicas que eu gosto mais. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma música, eu escolheria a música Máquina do Tempo, do Yoon Lee, que por sinal é o alter ego do Gemma Please, né? Vocês talvez conheçam, né? Já que ele é famoso no YouTube. É uma música que lançou há pouco tempo e é muito importante pra mim, na minha vida. Então eu provavelmente escolheria essa música, que eu acho que é a minha música favorita atualmente. E muito obrigado pela atenção e desejo seu sucesso. Feliz aniversário, Fer. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigada por mandar as perguntas. Pergunta do Gecko. Você tem algum desenho que marcou sua infância ou te marca até os dias de hoje? Então, hoje em dia eu não assisto tantos desenhos, mas acho que se eu fosse falar um desenho que me marcou mesmo, eu diria Pica-Pau. Porque Pica-Pau era um desenho que eu assistia muito, principalmente depois da escola, quando eu chegava em casa. E é um desenho, assim, que se eu ver um episódio acontecendo, assim, por exemplo, vamos supor que brota um episódio na minha frente. Eu provavelmente vou saber as falas dele, sabe? É muito engraçado, porque eu assisti tanto que eu já meio que decorei os episódios. Então é muito especial pra mim. Adoraria reassistir qualquer dia. E eu acho que é isso, acho que essa é a minha resposta. Pica-Pau. E mais uma pergunta do Gecko, que comentou nos 2 posts que eu fiz de pergunta, né? Você já pensou ou quis viajar pra algum lugar dentro do próprio Brasil ou pra fora dele? Se sim, que lugar que você gostaria de ir? E você gostaria de aprender algum outro idioma? Então, eu não penso tanto em lugares que eu queria ir, sinceramente. Tipo, lugares específicos, eu nunca pensei. Eu nunca parei pra pesquisar, né? Porque eu nunca tive tanta condição de ir pra outros lugares. Mas eu, sei lá, eu tentaria ir pra lugares com pontos turísticos ou simplesmente lugares onde pessoas que eu conheci pela internet moram, né? Tanto pra conhecer o lugar quanto pra conhecer as pessoas que fazem parte da minha vida atualmente. Não tem um lugar específico. Se eu fosse falar um lugar fora, eu acho que eu diria Canadá, que é um lugar que eu já quis morar, né? Eu ainda quero, pra falar a verdade, só que provavelmente vai demorar bastante. E eu acho que é isso, não tem um lugar específico, não. E em relação a aprender outro idioma, eu tenho vontade de aprender inglês. Tenho vontade de aprender francês, só que eu acho um pouco difícil. E tenho vontade de aprender japonês, que aí seria mais por questão de cultura mesmo, né? Porque é uma cultura que eu gosto bastante e que eu queria conseguir consumir de uma forma um pouquinho mais natural, né? Se vocês me entendem, né? Tipo, por exemplo, pegar algo em japonês e consumir, né? É uma coisa que eu tenho vontade. Pergunta do Vegeto BR. Bom dia, boa tarde e noite. Opa, boa noite. Você assiste séries, filmes, animações, enfim, conteúdo de streaming em geral? Se sim, quais são os seus favoritos? Então, não assisto muito streaming, nunca fui fã de streaming, nunca fui fã de ter Netflix, Amazon, essas coisas. Eu assistia muito anime, né, uns anos atrás, só que esses tempos eu parei também. Então, assim, eu não tenho um favorito, né? Na época que eu assisti séries, eu assisti só séries que na época que eu tinha tempo pra assistir série, o pessoal meio que popularizou um pouco e eu assisti, sabe? Algumas bem, assim, famosas, tipo, quando popularizou o Squid Game pela primeira vez. Eu assisti a primeira temporada ali pra não ficar fora do assunto e é isso, sabe? Mas eu nunca parei, nossa, quero assistir séries, sabe? Eu nunca fui desse tipo de pessoa, não. Mas só pra dar uma resposta de meu favorito, né, em questão de filme, né, e animação, os meus filmes favoritos é a trilogia De Volta ao Futuro, né, 1, 2 e 3, são os meus 3 filmes, assim, favoritos, gosto muito. E em relação à animação, a animação favorita, eu acho que é Shrek 2. Sinceramente, sempre foi o meu filme favorito desde criancinha, e eu gosto até hoje. Eu acho que é o melhor filme de animação ever, não tem como, sabe? Pergunta do Silas. Você tem algum chip dentro do jogo, e se sim, qual? Chips que eu aprovo dentro do jogo é Bronha e Silly, tá?
E era meu único chip. Eu não sou de ficar shippando, assim, qualquer personagem, não. Sempre foi Bronya e Cilly. Só que isso mudou recentemente depois daquele cone de luz que a Rui lançou, que sinceramente eu não sei o que eles estavam pensando na cabeça, né? Porque assim, vamos combinar, né, gente? Ninguém conversa dessa forma, nessa proximidade, desse jeito, com essas expressões, né? Então assim, chip, Herta, eu amei demais. Nossa, esses são os dois melhores chips, assim. E assim, se você não concorda, me desculpa. É o meu chip, os meus chips, né? E eu tô muito feliz com eles. Pergunta do Nameplay, que isso? Primeiro foi Arthur e agora Nem. Eu tô ficando mais famosa que o Alanzó, cara. Na lore, quem é o personagem mais ignorado na sua opinião? O que você gostaria que fosse explorado nesse personagem? Olha, sinceramente, dos personagens mais importantes que a gente vê em lore, assim, eu não acho que tenha um que tenha sido pouco explorado, ou pelo menos se tem, eu não lembro assim de cabeça. Só que se eu fosse falar um personagem que eu queria que fosse explorado e que pelo menos ainda não foi explorado, eu acho que é a Fu Xuan mesmo, tá? Apesar dela aparecer bastante na primeira parte da história de Shanzhu, né? Eu acho que eu queria muito que fosse desenvolvido algo por trás dela, né? Sobre a questão da matriz da presciência, sobre o terceiro olho. Eu acho que seria algo que eu ia gostar e que, na minha opinião, tem margem pra trazer algo relevante que eles escrevessem pra história, né? Mas de resto eu não consigo pensar não, sabe? Tipo, pra mim tem personagens que aparecem pouco, mas eu acho que é só porque eles não são diretamente relevantes na história. Tipo, por exemplo, a Su Shang a gente vê, tipo, quantas vezes na história? Umas 2 vezes só naquele rolê lá do Luo Shikudanheng, sabe? Tipo, tem personagens assim, mas eu não acho que eles sejam personagens assim tão relevantes ao ponto de precisar ter muita influência na história, né? Mas assim, eu acho que ela devia ter mais momentos, né? Apesar dela ter uma fase assim pra ela na história, né? Eu queria que tivesse algo que desenvolvesse mais da parte dela pra dentro da história, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu ia gostar bastante. E por fim, a última pergunta é do El Sábio Qualquer. Se você pudesse ter qualquer personagem de Star Rail E6, qual seria e por quê? Atualmente eu escolheria a Herta, né? A Hertona, porque eu gosto muito dela. É uma personagem que eu me apaixonei tanto por gameplay, quanto por design, quanto por questão da lore, da personalidade dela. Eu acho muito legal, tá? E eu acho que ela ainda tem muito pra ser desenvolvida. Mas eu gosto muito dela. Tanto que eu queria pegar E6 no jogo mesmo, tipo, guardar pra rerun, essas coisas. Mas se fosse cair, assim, do céu, uma E6 na minha conta, eu queria que fosse dela, porque eu ia aproveitar demais. Gosto muito de jogar com ela. Mas enfim, gente, essas são todas as perguntas que vocês me enviaram, né? Tanto no primeiro post quanto no segundo. E de verdade eu agradeço a todo mundo que mandou as perguntas. Agradeço todo mundo que tá me acompanhando aí durante todo esse tempo aqui no YouTube. É uma coisa que vem fazendo muito bem pra mim. Eu gosto muito de criar conteúdo, tanto em questão de vídeos quanto em questão de live. E eu espero que esse vídeo tenha servido pra vocês conhecerem mais um pouco de mim, né? Da criadora Fer do YouTube, né? Fefe pra alguns. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal para não perderem os próximos conteúdos. E caso queiram me apoiar de uma forma um pouquinho maior, considere se tornar membro do meu canal, que isso me ajuda bastante como criadora de conteúdo. E é basicamente isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada por quem participou aqui do meu vídeo de aniversário. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos!